Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar aqui a nossa parte 2 do nosso conteúdo, né? Falando agora sobre a queda do Estado Islâmico, né? Nosso primeiro conteúdo foi a fundação e ascensão do Estado Islâmico, e agora a gente vai falar do auge e a queda do Estado Islâmico, né? Bem, sem delongas, já vamos começar aqui falando sobre isso, mas antes eu gostaria de falar com vocês sobre o nosso novo projeto lá no Instagram IGTV, né, que é o nosso Impacto Geopolítico, né? Nós iremos lá no Impacto Geopolítico tratar sobre acontecimentos, fatos geopolíticos, né, internacionais e até nacionais também de relevância, né? Nós vamos tratar sobre esses conteúdos, né, lá no nosso Instagram IGTV, né? Aí não vou estabelecer uma data fixa para isso, mas esporadicamente estarei gravando vídeos e postando lá no Instagram, né? Para que vocês do Instagram não fiquem tão órfãos, para que o pessoal do Instagram não fique tão órfão de conteúdo. Vou estar lá fazendo o impacto geopolítico, né, no Instagram, né? Se você não me segue no Instagram, me siga no Instagram. Muito legal lá, vocês vão ter bastante informação, né? E conteúdo para o conhecimento também. Vamos lá, já vamos começar falando aqui sobre o Estado Islâmico, né? Sobre a ascensão e queda. Se você quer saber informações, características do Estado Islâmico, assista ao primeiro vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou tratar sobre a questão da queda deles. Vamos lá. A gente parou no ano de 2014, que foi quando o Estado Islâmico atingiu seu auge, né? Seu auge e o domínio, né? E uma grande quantidade territorial lá no Califado. Mas vamos lá vamos lá tratar sobre o ano de 2015, né? Que é o ano em que foi o ano do segundo auge do Estado Islâmico. Vamos lá. Os acontecimentos do ano de 2015 dentro dessa facção jihadista. Bem, dois irmãos terroristas inspirados pelo Estado Islâmico atacaram a sede do jornal satírico Charlie Hebdo, em Paris, no ano de 2015. Mataram 2 policiais e membros da redação, conhecidos por desafiar extremistas em contos ou charges, né, em cartoons ou charges, né, tá difícil aí, hein? Sobre o profeta Mohammed, né, ou Maomé. 5 cartunistas foram mortos por esses terroristas com tiros de AK-47 a Kalashnikov, né? Esse jornal Charlie Hebdo, ele na verdade é um tabloide satírico, né? Ele, como a gente costuma falar aqui na gíria, ele tira onda das situações mais sérias possíveis. Ele é um jornal que tira onda, né? E esse jornal, ele já era famoso, né, por satirizar, por tirar onda com a cara de facções terroristas. Já tirou onda com a cara da Al-Qaeda, do Hamas, do Talibã, do Al-Shabaab, enfim, das mais diversas facções terroristas. E com o Estado Islâmico não foi diferente. Só que dessa vez eles foram além. Eles resolveram tirar onda com o profeta Mohammed, o profeta Maomé, que é o profeta lá sagrado para os islâmicos. Então, né, o Estado Islâmico, né, atacou, né, a sede desse jornal justamente por essa satirização, né, por essa tiração de onda com o seu profeta, né? Então, ocorreu esse ataque aí que vitimizou aí 5 cartunistas, né, membros da redação e 2 policiais franceses. 2 dias depois, né, um terrorista matou um policial e fez 4 reféns em um supermercado na França. E esse ataque também foi reivindicado pelo Estado Islâmico. Ao todo foram 17 mortos e milhões de pessoas na França foram às ruas protestar contra o Estado Islâmico e homenagear o jornal, o tabloide Charlie Hebdo. Em novembro, né, os ataques à França feitos pelo Estado Islâmico continuaram, né? Dessa vez o Estado Islâmico atacou o Stade de France, onde estava acontecendo um jogo da seleção francesa, né? Uma partida de futebol, e a seleção francesa estava jogando, né? Um homem-bomba explodiu do lado de fora do Stade de France, né? Matando várias pessoas que estavam fora e até mesmo dentro do estádio, né? E isso aí foi uma situação de bastante medo, de bastante terror. Não sei se vocês se lembram, né, da cena, né? Muitas pessoas correndo, né, entre as arquibancadas. Pessoas chegaram a entrar dentro do campo, né, querendo fugir, né, com medo de um novo ataque, né? E o pânico instaurado dentro do estádio, né? Até mesmo os jogadores, né, os jogadores de ambas as seleções que estavam jogando, né, bem atordoados, atormentados por todo aquele acontecimento.
Horas depois, mais um ataque do Estado Islâmico, né? Após o ataque lá no estádio de futebol, né? O Stade de France, ocorreu o segundo ataque do dia, né? Ocorreu o ataque na boate Bataclan, em Paris, né? E esse foi um dos piores ataques, né? As cenas do ataque na boate Bataclan correram o mundo, né? Não sei se vocês se lembram, as pessoas, né? Tava acontecendo um show, né? De uma banda dos Estados Unidos lá. Do nada entraram esses terroristas atirando, né? Disparando tiros, soltando até bombas. E não sei se vocês se lembram, né? As pessoas pulando pelas janelas. Gente, as pessoas foram pro teto dessa boate, pular, né, do teto, tentando fugir, tentando correr das maneiras, né, das principais maneiras possíveis, da forma que tivesse, correndo dos ataques que estavam acontecendo dentro dessa boate, né? Ao todo, foram 90 pessoas mortas dentro dessa boate. Somando aos mortos lá do Stade de France, foram 130 pessoas mortas em Paris. E ainda em 2015, os terroristas do Estado Islâmico tomaram a cidade de Ramadi, no Iraque, né? E essa cidade de Ramadi e a cidade histórica de Palmira, na Síria, que também eles tomaram, junto com a cidade de Mossul, eles causaram danos nessas três cidades, Ramadi, Palmira e Mossul. Por quê? Porque essas cidades elas tinham patrimônios históricos, né, classificados pela Unesco, né? Tinha ruínas do Império Babilônico, ruínas do Império Sumério e museus, né? Nessas cidades haviam museus contando a história de cada um desses povos, dos babilônicos, dos sumérios, dos mesopotâmios, né? E o Estado Islâmico resolveu destruir esses museus e essas ruínas por, segundo eles, se tratarem de povos pagãos, de povos hereges, com atitudes heréticas, né? E por conta desse motivo que eles alegaram, eles destruíram ruínas, destruíram templos, né? Religiosos desses povos, né? Ruínas de templos religiosos e museus que contavam a história desses povos, que eram os povos que davam origem aos iraquianos e os sírios, né? Com essa desculpa de que eram povos hereges, né? Eles apagaram, né, a própria história deles, né? E a própria história da humanidade também, porque eles eliminaram também, destruíram o que seriam restos, né, ruínas daquilo que foi o Jardim do Éden, lá para o período bíblico. Então, muito triste, muito malicioso isso que o Estado Islâmico fez, né? Com o crescimento do califado, né? Para quem não sabe o que é califado, assista a minha aula anterior que falo sobre a ascensão do Estado Islâmico, né? Lá eu falo o que é califado, assistam lá. O califado já começava a enfrentar problemas, né? Já começaram a enfrentar problemas no ano de 2015 por conta do aumento territorial, né? O Estado Islâmico estava conquistando tantos territórios, estava crescendo tanto que já estava havendo dificuldades para administrar aquela quantidade de território enorme, né? Que já estava maior até do que a própria Grã-Bretanha, né? Para você ter ideia, estava maior que a Grã-Bretanha, né? O tamanho territorial que o califado do Estado Islâmico já tinha conquistado, né? A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, lançou uma guerra ao financiamento do Estado Islâmico, né? A OTAN, junto com órgãos de inteligência, principalmente dos Estados Unidos, a OTAN buscou, né, saber quem financia o Estado Islâmico, né? E a OTAN acusou a Arábia Saudita e o Catar e também outros países como membros, como ajudantes financeiros do Estado Islâmico, né? Esses países foram acusados de comprar petróleo e também de financiar e incentivar tudo aquilo que o Estado Islâmico vinha fazendo. A Turquia também foi acusada, né, de financiar o Estado Islâmico, mas ela negou, né? Ela foi acusada de dar apoio financeiro ao Estado Islâmico comprando petróleo do Estado Islâmico, mas a Turquia negou, né? A Turquia, né, há essa suspeita em cima da Turquia, porque o inimigo histórico da Turquia, que é o povo curdo, né, que é o povo curdo, né, luta contra o Estado Islâmico, né, e os curdos são uma pedra no sapato da Turquia até hoje. Então, há uma forma de querer prejudicar os curdos, era os turcos estarem comprando petróleo, financiando o Estado Islâmico dessa forma aí, comprando petróleo a eles, né? Mas a Turquia negou, né? A Rússia também intervinha contra o Estado Islâmico, porém a Rússia
né? Apesar dessa similaridade com os Estados Unidos, né, de as duas serem contra o Estado Islâmico, a Rússia apoiava, né, apoia o regime até hoje de Bashar al-Assad, né, tal como o Irã. O Irã, né, também atuava contra o Estado Islâmico, né? O Irã também foi contra o Estado Islâmico, mas a atuação do Irã contra o Estado Islâmico era justamente pela vertente religiosa. Para vocês que não se lembram, né? Na aula passada também falei, o Estado Islâmico é uma facção de vertente sunita, né? E o Irã é um país xiita, né? E foi justamente por conta disso que o Irã resolveu apoiar a Síria contra o Estado Islâmico, né? Por quê? Porque o Irã financia alguns grupos terroristas. E eu posso citar alguns para vocês. Está acontecendo nesse momento a guerra civil no Iêmen, né? E dois grupos disputam o poder lá no Iêmen, né? Um grupo sunita apoiado pela Arábia Saudita, que também é a rival do Irã, e o Irã apoia um grupo xiita, que também é terrorista, não deixa de ser terrorista, né? Nenhum desses dois grupos. O Irã apoia esse grupo xiita, que também quer tomar o poder lá no Iêmen. É o grupo Houthi, né? Outro grupo terrorista que o Irã apoia. O Irã apoia o grupo Hamas, né? Vocês acham que quem é que fornecem esses mísseis e esses foguetes que o Hamas está usando para atacar Israel? Quem fornece os fuzis, o armamento, a artilharia para o Hamas? O Irã é um dos principais financiadores do grupo terrorista Hamas. Então, cada um, né, apoiava, né, a quem bem entendesse, porém cada um protegendo os seus interesses políticos, econômicos e estratégicos lá, tanto na Síria quanto no Iraque. No ano de 2016, em julho, a França fora novamente atacada, dessa vez em Nice, né? Um terrorista dirigindo um caminhão frigorífico, ele atropelou... Aqui, deixa eu achar aqui a informação. Ele atropelou e matou 86 pessoas, feriu 458 e dessas 86 pessoas mortas, 43 vítimas eram francesas. As outras vítimas tinham nacionalidades de países, eram nacionalidades estrangeiras, desculpem, né? As outras pessoas mortas desses 86, o restante eram estrangeiros. E 10 mortos desses 86 eram crianças, né? Esse ataque foi reivindicado pelo Estado Islâmico e aconteceu durante a comemoração de um feriado nacional lá na França, né? As pessoas estavam assistindo um espetáculo de fogos de artifício, né, na cidade de Nice e foram surpreendidas por um caminhão em alta velocidade que saiu atropelando e matando 86 pessoas e deixando 458 feridas. Em dezembro, um caminhão invadiu um mercado em Breitscheidplatz, em Berlim, na Alemanha, matando 12 pessoas, né? O motorista era um tunisiano que teve o seu pedido de asilo negado, né? Um tunisiano que teve um pedido de asilo negado. Esse tunisiano, ele pediu asilo lá na Alemanha e foi negado, né? E ele era um infiltrado terrorista do Estado Islâmico lá na Alemanha. E esse acontecimento acentuou o debate sobre a crise dos refugiados, né, dessa guerra no Oriente Médio, lá no Iraque e na Síria, né? No momento em que a chanceler alemã, né, a Angela Merkel, ela tinha autorizado a entrada de 1.500.000 refugiados sírios, né, lá na Alemanha, né? Não só sírios, né? Entre esses 1.500.000, né? Eram vários refugiados de várias guerras, né? Principalmente essa guerra da Síria, do Iraque, lá do Estado Islâmico, né? E esse ataque, né? Esses ataques que vinham acontecendo na França e na Alemanha, que aconteceu esse único na Alemanha, esse ataque reacendeu o debate sobre a imigração, né? E o sentimento anti-imigração, ele sucumbiu nessa época aí, principalmente pela extrema-direita, né? E no parlamento alemão voltou a dar voz a partidos com ideais neonazistas, né? Que eram contra essa imigração desses refugiados, né? O problema dessa imigração é que são tantos refugiados, são tantas pessoas fugindo do terror da guerra, que tanta gente que a gente não sabe, né, diferenciar quem realmente é refugiado, quem realmente está fugindo do terror e quem é terrorista, né? Existiam entre esses refugiados, existiam infiltrados de facções terroristas que queriam fazer ataques lá na Europa, né? O problema é esse. Países como a Hungria, a Bulgária, né, que são governados por uma direita,
recusaram, né, logo de cara recusaram, disseram, não, nós não iremos receber imigrantes refugiados de guerra nenhuma. Então, esse sentimento, né, de anti-imigração se aflorou lá na Europa em virtude desses ataques terroristas ocorridos por justamente pessoas que seriam refugiadas, né? Em meados de 2016, as forças iraquianas, né, o exército iraquiano retomou a cidade de Fallujah, retomou Fallujah lá no Iraque. Em agosto, forças sírias retomaram Manbij. E o Estado Islâmico começou a sofrer perdas territoriais, o Estado Islâmico começou a sofrer derrotas, né? As forças curdas dos YPGs, né, os Peshmergas, que são os soldados do povo curdo, avançaram, né, contra espaços do EI, né, do Estado Islâmico. Eles empurraram o Estado Islâmico, fazendo com que a Turquia atacasse o Peshmerga, né? Enquanto os curdos estavam derrotando o Estado Islâmico, os turcos, né, o governo turco, autorizou um ataque aos curdos, porque eles estavam com medo de que, com a derrota do Estado Islâmico, os curdos invadissem a Turquia, né? E o presidente da Turquia deu ordem para atacar os curdos que estavam lutando contra o Estado Islâmico, né? Fazendo com que a Turquia atacasse o YPG, e a oposição lá do governo turco, né, lá em Ankara, que é a capital da Turquia, alertou que isso enfraqueceria a derrota do Estado Islâmico, né? Isso enfraqueceria a derrota do Estado Islâmico, o Estado Islâmico poderia se refortificar e invadir a Turquia, né? No ano de 2017, o Estado Islâmico sofreu muitas derrotas, né? E perdeu Mossul, que era a capital do califado do Estado Islâmico no Iraque, né? Perdeu Mossul. E após meses do conflito com o exército iraquiano, isso veio acontecer, a perda de Mossul. Bagdá, na capital do Iraque, decretou o fim do califado do Estado Islâmico lá no Iraque, né? Com a perda de Mossul, né, que era a cidade principal, a cidade forte lá do Estado Islâmico no Iraque. A perda dessa cidade fez com que o Estado Islâmico se enfraquecesse por completamente lá no Iraque. Em setembro, né, com o apoio da Rússia e o Irã, a Síria empurrou o Estado Islâmico para fora de Deir ez-Zor, né, a cidade de Deir ez-Zor, lá na Síria, e retomaram Raqqa, né? Com a perda de Mossul lá do Iraque, o Estado Islâmico se voltou totalmente para a Síria, né? Eles queriam manter o seu califado na Síria, mas eles estavam muito enfraquecidos e acabaram perdendo, né? Perderam sua capital lá na Síria. A capital do Estado Islâmico na Síria era Raqqa, né? Mossul era a capital do Estado Islâmico no Iraque e Raqqa era a capital do Estado Islâmico na Síria, né? A capital do califado na Síria, Raqqa, né? O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mandou bombardear alvos das forças sírias sob a acusação que Assad, né, o presidente Bashar al-Assad, estava utilizando armas químicas contra civis, né? Ou seja, o presidente Bashar al-Assad, né, ele estava atacando o próprio povo do país dele, não só os terroristas, mas ele estava atacando o próprio povo do país dele, civis, pessoas que não tinham nada a ver com isso, com armas químicas, né? Com armas biológicas. Então, o presidente dos Estados Unidos mandou atacar galpões onde supostamente estavam guardadas essas armas químicas, né? Né? Apesar disto, o Estado Islâmico continuou a atacar o Ocidente, né? Apesar do seu enfraquecimento, sobretudo na Europa, né? Eles atacaram muito na Europa. Em maio de 2017, eles continuaram atacando na Europa, na verdade. Em maio de 2017, um homem-bomba explodiu no show da cantora Ariana Grande em Manchester, na Inglaterra. E esse ataque suicida desse homem-bomba deixou 33 mortos e 139 pessoas feridas. O ataque foi prontamente reivindicado pelo Estado Islâmico, né? E esse ataque foi cometido por um britânico de origem líbia, né? E esse atentado tinha sido o pior desde 2005 lá na Inglaterra. Em agosto, 13 pessoas morreram e 130 ficaram feridas após um novo atropelamento em Barcelona, dessa vez em Barcelona, né? O Estado Islâmico resolveu atacar na Espanha e na cidade de Barcelona, né, um caminhão, né, igual lá em Nice, um caminhão meio que desgovernado, né, na verdade não estava desgovernado, tinha um terrorista dirigindo esse caminhão, resolveu ir para cima das pessoas que estavam na calçada, na rua, em uma das ruas de Barcelona, e acabou matando 13 pessoas. No ano de 2018, o que aconteceu em 2018? A Síria recuperou o bairro de Yarmouk, em Damasco, né? O Estado Islâmico conseguiu dominar a capital Damasco, a capital da Síria, né? Mas o governo sírio estava conseguindo recuperar as áreas de Damasco, a capital.
bem como os Montes Golã também foram recuperados pelas forças sírias, né? As forças democráticas sírias retomaram áreas do rio Eufrates e os iraquianos conseguiram recontrolar a fronteira entre o Iraque e a Síria. Os Estados Unidos, no ano de 2018, anunciaram a retirada de suas tropas da Síria, né? Porque eles já estavam vendo que o Estado Islâmico seria derrotado e que os exércitos sírios, Peshmerga e o exército iraquiano já iriam dar conta da derrota dos sírios, dos Estados Islâmicos. Em 2019, o Estado Islâmico já estava cercado por forças democráticas da Síria em Boghuz, né, uma cidade na Síria, numa região com muitos civis, que eram usados como escudos humanos pelos jihadistas do Estado Islâmico. Ou seja, essa cidade de Boghuz, na Síria, estava cercada pelas forças do presidente Bashar al-Assad. Aí o que é que aconteceu? O pessoal do Estado Islâmico resolveu usar essas pessoas, que não tinham nada a ver com o conflito, eram pessoas civis da cidade, resolveu usar essas pessoas como escudos humanos, né? Ou seja, a cada tiro que era disparado pela força síria, eles colocavam um civil, uma pessoa na frente, para se protegerem, né, dos ataques, né? E isso claramente ocasionou danos aos civis. A fase seguinte da operação de retomada, né, da Síria foi de combater as células adormecidas do Estado Islâmico. O grupo terrorista sunita chegou a ter uma área do tamanho da Grã-Bretanha. Hoje o Estado Islâmico está derrotado. Porém, o radicalismo está presente e vivo. Ainda possuem jihadistas que hoje se escondem em regiões montanhosas do Iraque e da Síria. Atualmente, o Estado Islâmico controla uma área menor do que um campo de futebol, né? Hoje a área do Estado Islâmico é menor que um campo de futebol. No auge, o Estado Islâmico chegou a contar com 40 mil combatentes, muitos oriundos de países estrangeiros, muitos deles atraídos pela lavagem cerebral que esse grupo fazia. A maior parte dos estrangeiros eram de origem da Rússia, Arábia Saudita, Tunísia, França, Reino Unido, Marrocos, Alemanha, Jordânia, Uzbequistão e Turquia. O presidente Trump, né, dos Estados Unidos na época, pediu para que os países da Europa recebessem os combatentes do Estado Islâmico que foram capturados, né? Ou seja, por quê? E levassem esses combatentes do Estado Islâmico a julgamento. Por quê? O que é que acontecia? Os Estados Unidos era quem recebia o terrorista, né? Esses da Al-Qaeda, do Talibã, enfim, eles eram levados para os Estados Unidos e o acontecimento e o julgamento, né, deles era feito pelos Estados Unidos. E quando esses terroristas eram julgados, eles eram levados para a prisão de Guantánamo, em Cuba. Sendo que a prisão estava tão cheia, era uma prisão tão cheia de terroristas, que os Estados Unidos, às vezes, libertavam algum desses terroristas, né, que voltavam a fazer células jihadistas. Então, o presidente dos Estados Unidos, na época, pediu para que os países da Europa que sofreram com atentados julgassem esses terroristas e condenassem ele à prisão lá, né, para que isso não afetasse a superlotação lá em Guantánamo, né, a prisão onde estavam os terroristas. Vamos falar agora sobre a morte do líder do Estado Islâmico, o Abu Bakr al-Baghdadi. No dia 27 de outubro de 2019, Donald Trump anunciou que o Abu Bakr al-Baghdadi morreu como um cachorro em uma operação na Síria do exército dos Estados Unidos. Segundo os Estados Unidos, al-Baghdadi morreu acionando um colete explosivo. Ele explodiu e se matando, depois de correr para um túnel, chorando e gritando pelo caminho. O Pentágono divulgou que jogou os restos mortais de al-Baghdadi no mar. Al-Baghdadi estava em uma propriedade murada em Berisha, na Síria, 6 quilômetros da fronteira com a Turquia, em Idlib. Na explosão, os filhos de al-Baghdadi também morreram. Os Estados Unidos jogam os restos mortais de líderes de grupos extremistas a fim de evitarem que façam túmulos desses líderes. Por quê? Porque há o temor que esses túmulos desses extremistas virem lugares de cultos e a formação de pontos de resistência de grupos jihadistas. A casa de al-Baghdadi também foi destruída para não ser vista como um santuário por militantes extremistas, né? Assim como foi com Osama Bin Laden, né, os Estados Unidos, quando matou Osama Bin Laden, jogou o corpo dele no mar. A mesma coisa foi com al-Baghdadi, que explodiu, né, e jogaram os restos mortais de al-Baghdadi no mar. Porque, a fim, como eu já expliquei para vocês aqui, a fim de evitar que extremistas cultuem esses líderes, né? E também explodiram a casa dele lá na Síria, né, lá em Idlib,
né, na província de Idlib, a fim de que essa casa não virasse um santuário, não virasse um lugar de culto a esse líder extremista, né? Porque isso, né, há o rumor que esse tipo de túmulo ou de casa virasse um santuário e isso fortalecesse ainda mais esses ideais extremistas desses grupos. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre a ascensão do Estado Islâmico, né, sobre a queda do Estado Islâmico, na verdade. Espero que vocês tenham gostado, curtido. E a gente se vê na próxima aula, na nossa próxima jornada de geopolítica. Valeu, galera. Falou!